Olá, boa noite a todos. Hoje eu vim aqui falar sobre DNA, né? Hoje eu vi uma notícia, acho que no TikTok, não lembro. E tava falando que uma certa artista, né? E ela ia tirar o nome, queria entrar na justiça para tirar o nome da mãe da certidão. Eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu falei, será que resolve? Aí eu pensei, não resolve, gente, porque você pode tirar o nome da mãe, do pai, da sua certidão, não muda, porque a gente é 50% corre nas suas veias, 50% DNA do seu pai, 50% DNA da sua mãe e 100% DNA de Deus, né? Eu já tive esse pensamento, tá? Por isso que eu fiquei pensando, porque eu acho que a maioria, né, do ser humano um dia já pensou, falou assim, nossa, por que eu nasci nessa família, né? Por que, né, eu tive essa... E eu já tive essa pergunta, por isso que eu pensei em passar aqui para falar sobre isso. E eu falei, gente, como que pode, né? E pensei, olha como que é a mente do ser humano, né? A gente acha que se tirar o nome do pai ou da mãe da certidão, a gente vai, acabou, morrer, esquecer. E não, né? Se a gente entendesse das leis que nos regem, das leis universais, né? E tem a lei dos céus, da terra, que a gente também já conhece. E Jesus já dizia, né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, né? Para que viva muitos anos de vida, né? Para que seja longo os seus dias e seja próspero, né? E prospere. Quem, né, é cristão vai saber o que eu tô falando. E aí eu fiquei assim, gente, nossa, não vai. Tirar o nome do pai ou da mãe da sua certidão não vai alterar o seu DNA, não vai alterar a ressonância que você faz com seu pai e com a sua mãe, não vai alterar nada, você vai estar carregando, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, essa pessoa, ela precisa saber a história dela, saber quem ela é, fazer constelação familiar, fazer uma terapia, fazer regressão, mas com uma pessoa muito séria, um profissional muito sério, de anos de técnica. Gente, porque esse negócio de regressão é muito forte. Eu não teria coragem de fazer. Porque os nossos pais, né, pela espiritualidade, a psicanálise também explica, os nossos pais, eles são a nossa raiz. E os nossos pais, a gente já vem de alma com eles, né? A gente fala assim, mas eu não pedi para nascer. Realmente, você não pediu, você implorou. E você escolheu. Quando eu descobri isso, eu falei, tá bom, sei, tá bom, eu que escolhi. Mas caramba, você escolheu o seu pai e a sua mãe, porque antes de você vir para essa terra, você teve uma vivência, uma experiência com seu pai e com a sua mãe. Isso é espiritual, isso é forte. Você viveu uma experiência com seu pai e com sua mãe e você falou, eu preciso vir, né? Você viu naquelas pessoas coisas que você precisava tratar. Então, você não veio na família errada, não veio na barriga errada. Eu sei que, infelizmente, é que a gente vive, né? Um mundo que, gente, que se a gente for ver a nossa história, nunca mudou, né? Tem até na Bíblia fala sobre os profetas de Baal, na Bíblia fala sobre o Deus que colocava as criancinhas no forno, os próprios filhos, sabe? E isso existe desde quando é mundo. E é lógico que pra gente aterroriza ver uma mãe, um pai judiar de uma criança que é indefesa. É lógico. E aí a gente já precisa ter que ver toda essa atmosfera, toda essa família, todo, sabe? E é complicado, não dá. A gente tá evoluindo, mas a passinhos, não dá, né? Graças a Deus, quem tem a sua espiritualidade, que busca a sua espiritualidade, conhecimento, consegue ter esse um pouco de entendimento. Mas muitos não, né? Muitos que estão ligados às mídias, são ligados às telenovelas, jornais, aquilo que nos é incutido, né? Aquilo que nos tá ali, né? Então a gente fica assim, eu
acho que faz, olha, mais de anos, mais de 5 anos, não sei, que eu não sei o que é ver televisão, jornal, eu não sou alienada, eu sei o que está acontecendo no mundo, eu sei o que acontece, eu vejo notícias, até porque a gente abre o celular, é muita informação, e aí a gente, se eu quero saber, eu vou, olho a fonte, vou ver se né? E é isso, e aí eu fiquei pensando, a gente não vai mudar. Não vai mudar, porque a gente faz ressonância com nosso pai, com a nossa mãe. A gente vem de outras cargas, né? Cargas espirituais, né? Uns falam karmas, outros maldição. Não existe maldição, né? Hereditária, essas coisas, não. Mas quando você entende sobre a espiritualidade, você entende o ser que você é, o Deus que existe, você tem que começar a se perguntar, peraí, como que um Deus, uma inteligência tão divina fez um ser humano para nascer, morrer e acabou? Não existe isso, não existe, né? Assim, né? Na patológica da mente da gente é assim, mas não é. A matéria é a matéria, o nosso corpo é a matéria que vai. Mas nós temos 4 corpos etéricos, nós temos um corpo, mente, alma e espírito. A gente acha que a nossa mente manda, não. A nossa mente ela é um órgão que a gente usa, né? E eu sei que é difícil entender isso, eu demorei também. Mas aí eu vim, porque isso me tocou muito, porque eu falei, meu Deus, não vai mudar. O que você tem que fazer é perdoar seu pai e sua mãe, honrar os seus pais. Elaine, eu tenho que conviver com eles? Não. Mas quando você vai entendendo, vai fazendo terapias, vai se tratando, você vai entendendo que você vai soltar o seu pai e sua mãe, vai deixar eles ir. E você vai seguir o seu caminho. E isso é importante. Honrando o seu pai, se colocando no lugar de filho. Eu sei que muitas pessoas, assim como eu, já passou muitas coisas nessa vida, gente. E eu tô falando com propriedade. Quem me conhece intimamente sabe. Eu tô falando com propriedade, assim, vivida, vivência. Que não é fácil mesmo, né? A gente vir crescer e não entender o porquê das coisas, porque, sabe? Mas aí você chega a um ponto e você para e pensa assim, pera, você tem um despertar, né? Nosso PNL é um despertar da consciência. E aí você fala assim, mas eu não sou mesmo mais aquela criança. Quando você entende, você não é mais aquela criança que sofreu, que era vítima. Hoje você é um adulto, né? É o que as pessoas falam assim, peraí, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? O que fizeram comigo, tá, mas o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Eu vou me revoltar, virar contra a vida, odiar todo mundo? Não, eu vou me cuidar, me tratar, eu vou ser o que eu não tive, né? E às vezes não é por escolha. Meu pai, minha mãe, meus pais, meus avós, eles tiveram as questões deles com os pais dele, com os avós, tataravós. E o que eles ainda passaram pra gente, veio filtrado. Às vezes eu falo pro meu filho aqui, meu filho tem 10 anos, eu sento ele, eu faço terapia com ele, eu sento ele, eu falo pra ele, filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou sua mãe e tal. Eu vim com um manual quando você nasceu, eu falo isso pra ele, eu falo, ó, toma seu filho, esse é o manual como cuida dele. Eu vim com isso? Não. Então eu falo pra ele, eu estou aprendendo, você tá me ensinando, eu tô aprendendo com você, eu vou errar, você vai errar, eu não sei ser mãe, eu tô aprendendo a ser mãe, seu pai não sabe, não nasceu, mas, sabe, a gente ama, quem ama cuida, quem ama educa, quem ama é chata, né? E às vezes eles não entendem isso. Porque, assim como a gente tem aquela criança interna que não entende isso, mas cabe a nós, quando a gente entende isso, compreende isso, gente, fica tão mais fácil, fica tão mais, né? O vídeo vai ficar enorme de novo, né? Porque eu tenho uma explicação mínima. Mas aí eu queria concluir e continuar, né? Que não vai mudar você trocar o nome do seu pai, da sua família, não vai mudar você mudar de país, de planeta, de terra, de bairro, não muda. Enquanto você não ressignificar. Porque aonde quer que você você vai junto. Você vai levar junto, você vai junto. E automaticamente você indo junto, o que tá dentro de você, o que faz ressonância com você, ainda de longe, gente, porque as mentes se comunicam. Outro dia eu falei sobre isso, ainda de longe. Vocês sabem que eu estando aqui, eu posso orar ou mentalizar, vibrar, fazer técnicas de luz para uma pessoa lá no, sei lá, no Japão. E a pessoa receber. Então, quer dizer, você pode mudar, mas não vai mudar.
Você tem que mudar por dentro, mudar a si mesmo, conhecer você, conhecer sua história, sua verdade, conhecer a história da sua família, ressignificar, honrar pai e mãe, saber que pai e mãe é pai e mãe. Eu honro meu pai e minha mãe, não significa que eu tenho que estar lá convivendo. Tem muitas técnicas que a gente pode fazer. Eu mesma, eu chego num ambiente, isso é normal. Às vezes eu até falo, né, para o pessoal, às vezes você vai na casa de sua mãe, do seu pai, não é tão legal, porque às vezes seu pai e sua mãe chega lá, eles começam a falar coisas que não é agradável, que a gente fala, não precisa ficar no ambiente. Mas aí, o que você pode fazer, né? Que tem os gatilhos, né? Toda vez quando você vai no ambiente, seja na sua família ou seu pai e a sua mãe, e você tá lá, e seu pai ou mãe, né, que convive com você, começa a falar coisas negativas, gente, é incrível isso. Eu já fiz isso. Você simplesmente tá ali, você, tá, nossa, meu Deus, eu esqueci da hora. Nossa, olha, eu tenho nossa, eu tenho que sair. Nossa, eu esqueci de, entendeu? E às vezes não é uma mentira. Vai e faça algo que você tinha que fazer mesmo, mas diga, ai meu Deus, lembrei, e vai. Todas as vezes que você fizer isso na frente dessa pessoa, seja pai ou alguém, você vai vai acionar o gatilho. Você não vai precisar falar, brigar, xingar, ai, mas minha mãe é negativa, meu pai só fala. Não, não vai precisar. Porque você fazendo isso vai acionar o comando no cérebro dele e vai dar o gatilho que ele vai entender, não vai entender. Ué, peraí, mas toda vez que eu toco nesse assunto, ou falo isso, ela pega e vai embora. Ela pega e vai. Então o próprio cérebro dela vai entender. E com o tempo, tá? Não é da noite pro dia, não é do dia pro outro, a pessoa muda. Ela vai mudando. Porque quando você muda, tudo em torno de você, a sua pressão muda também. Quando eu mudo, as coisas mudam. É o que eu falo, né? Eu posso sempre ir. Não é o meu externo. Eu não tenho nada a ver com o que acontece aqui fora. Não é problema meu. O que acontece aqui dentro é problema meu. É lógico, né? O meu interno faz o meu externo. Mas é isso que eu tô querendo dizer. O que tá nas minhas mãos? O que tá no meu alcance? O que tá aqui, que é palpável, que eu consigo fazer? Beleza. O que não acabou. É o que eu falo para as pessoas, né? E a pior coisa, eu acho, da vida é isso, né? É você ter raiva, mágoa, né? Do seu pai e da sua mãe. Porque realmente você não vive, você não prospera. Já comprovado cientificamente, neurologicamente, que quando a gente tem mágoa de pai e mãe, a gente não é feliz, a gente não prospera. A mulher que tem mágoa do pai, ela vai sempre... ela não vai ter bons relacionamentos com o homem, porque ela vai fazer ressonância com o pai nessa pessoa. O homem vice-versa, que é o que a gente tem visto muito aí, né, nas mídias, é homem atacando mulheres, e quando a gente vai ver realmente aquilo que eu falei, duas ou uma, ou essa pessoa tem mágoa da mãe, quando você vai buscar o histórico, a história, ou de alguma mulher, mas aí que tá, essa mulher, ou esse homem, gente, não deu certo com ninguém. Tá, mas vai lá na raiz. É seu pai e sua mãe. Quando você ressignifica, você perdoa seu pai e sua mãe, perdoar, soltar, você vai ver que você começa a ter relacionamentos saudáveis. Você vai ver que você começa a se abrir para as novas coisas, né? E é lógico, você precisa de um tratamento, você precisa mudar suas crenças, você precisa mudar seus hábitos, você precisa, né, mudar aquilo que durante muitos anos você carregou dentro de você. Mas quando você faz automaticamente esse conserto, né, do DNA, essa linha, quando ela é ligada, assim, né, igual Jesus falou, que ligares até ligado no céu, não dá para desligar. Então, quando essa linha tá certinha ali, tá em ressonância, legal, bacana, sem precisar conviver, lá, abraçar, não tem necessidade. Mas você sabendo aqui, ó, tô em paz, pai e mãe, muito obrigado pela minha vida, pai e mãe, muito obrigado, sem vocês não estaria aqui, pai e mãe. Gente, porque aí quando você começa a parar e pensar, a sua mãe te carregou 9 meses na barriga. A sua primeira casa foi o ventre da sua mãe. E ela te carregou lá 9 meses para você estar aqui hoje. E imagina o que ela passou nesses 9 meses. Os traumas, medos que sofreu, se passou fome, se passou ansiedade, se passou frio. Ela cuidou de você na casinha dela. Ela comeu por você, né? Ela cuidou de você lá, né? Pode até ser que depois, quando você saiu, mas ela te deu a vida. Ela te deu a vida. Ela te deu o privilégio de estar aqui. Que é o que as pessoas, né? Todo dia alguém vai e você tá aqui ainda. Por quê? A sua mãe, ela deu a vida a você. A sua mãe te carregou 9 meses lá no forninho para te dar a vida.
Então, quando você começa a olhar, abrir, limpar, abrir a sua mente, né? Limpar a sua consciência, abrir, né? A gente tem aqui a pineal, né? Aqui na PNL, você abre essa pineal, né? Você consegue compreender, você começa a enxergar o que você não vê. Isso é lógico, é através de análise, é através de constelação, através de meditação, é através de N trabalho, N pessoas incríveis aí para ajudar, alternativos, né? Mas quando você entende que a raiz é de pai e mãe, às vezes é uma palavra que ficou. Então você precisa entender isso. Então, gente, não adianta, pode trocar o nome, trocar de país, cidade, não vai mudar. E engraçado que às vezes a gente vê, né, repetição e você não aprende. Mas isso é para outro vídeo. Que às vezes você vê as pessoas assim, homens e mulheres também, né? Entram no relacionamento e outro não dão certo. Até eles entenderem isso, né? Que a ressonância que o outro faz da mãe, que a ressonância que a mulher faz do pai, demora. Mas é isso aí, tá? Eu só queria levar vocês a pensar isso, porque eu já pensei assim. Você, seu pai, sua mãe interligados. DNA já nasce. Quando o neném nasce, ele já nasce, mãe, ó. É 50% DNA da mãe, 50% DNA do pai. Tanto que quando faz lá o DNA, né, pra descobrir quem é o pai, é só aquele lá que dá o positivo. Não tem como dar prótese positivo, é só aquele que dá positivo. Porque tem sangue lá correndo. E a mãe é a mesma coisa. Não é fácil não. Gente, vamos cuidar da mente, vamos cuidar, vamos buscar espiritualidade, vamos entender sobre a vida, vamos entender o porquê a gente tá aqui, qual é a nossa missão, né? E às vezes quando eu falo assim de regressão, tomar cuidado, né? Tem que ser profissional bem muitos anos, porque imagina aí você faz uma regressão e aí você, né, tem tanta raiva, não sei, mágoa do seu pai e da sua mãe, e você descobre que foi você que fez mal pra eles. Imagina. Eu mesmo não tenho coragem de fazer isso não, gente. Porque eu já sabendo que a gente vem com as pessoas que é pra resolver, imagina, Deus me livre. Porque eu pensando assim, poxa, se eu vim nessa família, o que eu tenho que aprender com isso, né? Às vezes eu, né, fomos, né, de outras vidas, às vezes fomos inimigos, às vezes eu fiz mal pro meu pai ou pra minha mãe, pros meus pais, e a gente precisa agora aprender a se amar, porque é exatamente isso. Quando você não entende que você precisa amar, que você é interligado ao outro, nós somos um todo, um coletivo de uma só fonte, e a gente não entende isso, você vai ter que vir numa outra vida que você não aprendeu aqui, você vai ter que vir para aprender a amar. Porque as pessoas vivem repetindo, igual a professora ela fala, a gente vive repetindo o padrão, vive repetindo, é porque você ainda não aprendeu. Então, quando você não aprender, você vai continuar passando. E aí, nessa vida, e na outra, enquanto você não resolver isso, você vai continuar tendo esse tipo, né? Vai continuar vendo essas pessoas difíceis, essas pessoas, né, que é difícil de lidar, que a gente fala que é difícil, mas não é difícil. São professores, são coisas que a gente tem que aprender. Então, é muito mais fácil a gente falar, tá bom. Que hoje eu falo, tá tudo bem, tá tudo bem. Não é mais por quê, o que eu tenho que aprender com isso, entende? Aí tudo fica mais fácil, tudo fica mais maravilhoso, tudo fica mais tranquilo. Ok? Um beijo, muito obrigada a todos, obrigada pela atenção e, né? E Deus aí no controle de tudo. Boa noite.